Olá, e aí, tudo bem com você? Programa Saúde é Vida no ar para falar sobre um tema que pouca gente conhece, viu? Hipertensão pulmonar. Já ouviu falar? Nem todo mundo conhece essa doença, por isso a gente convidou o cardiologista Ricardo Pavanello para falar sobre hipertensão pulmonar, o que é, como que acontece, tratamento, se tem cura. Doutor, obrigada por aceitar o nosso convite, por vir aqui, né, por meio da teleconferência, né, falar sobre esse tema que pouca gente conhece, mas que afeta algumas pessoas, né? É verdade. É muito oportuno tratar desse tema, porque, como você disse, muito pouca gente conhece e muita gente pode ter a doença e não ter o diagnóstico adequado e fica sem o tratamento também, que seria mais indicado para os casos. Então, doutor, para a gente começar, a gente sabe o que é hipertensão, mas eu vou pedir para o senhor explicar novamente para não ficar nenhuma dúvida para o pessoal de casa. O que é só a hipertensão? Hipertensão significa o aumento dos níveis habituais da pressão arterial, que pode ocorrer tanto no território arterial sistêmico, é aquela hipertensão que todo mundo conhece. Eu sou hipertenso, tenho a pressão alta, aquela pressão que a gente mede no braço, né? E que precisa tratar com restrição de sal, dieta, perder peso, etc., e medicação, quando necessário. E tem a hipertensão pulmonar. A hipertensão pulmonar completamente diferente. Quem tem hipertensão arterial pode ter hipertensão pulmonar ou não. São duas doenças diferentes. A hipertensão pulmonar ela ocorre na circulação dos pulmões. E como que essa doença afeta os pulmões? O senhor falou na circulação, mas como assim? Vamos detalhar mais. Bom, vamos começar entendendo o que o sangue faz passando pelos pulmões. Quando o sangue passa pelos nossos pulmões, ele é oxigenado, ele troca o oxigênio pelo gás carbônico. Esta troca que acontece dentro dos pulmões o tempo todo, durante a nossa vida toda, ela se faz por meio da circulação pulmonar, das artérias, arteríolas e veias que levam sangue bombeado pelo coração para dentro dos nossos pulmões. Ao contrário do que muita gente pensa, o território pulmonar ele não tem só ar, muito pelo contrário. O território pulmonar ele é preenchido por um grande volume de sangue. E esse volume de sangue chega até mais de 1/3 do volume circulante do nosso organismo. Portanto, é muito importante que o sangue circule normalmente pelos pulmões para que ocorra essa troca de gases. E quando a circulação pulmonar dificulta a passagem do sangue, ou seja, quando aumenta a pressão dentro dos pulmões, ocorre a hipertensão pulmonar. E doutor, o que faz aumentar essa pressão? Existem vários fatores que levam ao aumento dessa pressão arterial. Alguns a gente traz com o nosso DNA, são hipertensões pulmonares idiopáticas, sem causa, só de caráter hereditário, genético. Pode acontecer também por doenças adquiridas, ou seja, por doenças que levam a um aumento da resistência à passagem do sangue pelos pulmões. Pode acontecer também, em consequência, algumas doenças cardíacas, algumas congênitas, que as crianças já nascem com elas, e outras adquiridas. E, finalmente, talvez a causa evitável mais importante é quando acontece uma embolia pulmonar, quando se formam coágulos nas pernas, esses coágulos ou em qualquer outro local, se deslocam para o pulmão, ocorre uma embolia pulmonar e a partir daí fica difícil o sangue circular dentro dos pulmões. E aí, doutor, o que acontece? A pessoa está com hipertensão pulmonar. O que acontece? O que pode acontecer com ela? Existem vários graus de hipertensão pulmonar. Ela pode ser leve, pode ser moderada ou muito alta, né? Quando se faz esse diagnóstico, a gente tem que distinguir em que grau de hipertensão pulmonar o paciente está. Os sintomas mais frequentes de hipertensão pulmonar são a fadiga, o cansaço e a falta de ar, que habitualmente são progressivos. Eles começam aos grandes esforços, uma caminhada, uma corrida, subir uma escada acelerado, ou gradativamente vão aumentando e o paciente vai se sentindo cada vez mais limitado.
Então, quando a hipertensão pulmonar é leve, ele tem dificuldade para grandes esforços. Ou, quando a hipertensão pulmonar é moderada ou até grave, ele passa a ter limitações aos pequenos e moderados esforços. E é uma doença fácil de ser diagnosticada, doutor? Chega no consultório relatando esses sintomas. O senhor já fala, é hipertensão pulmonar, ou existem outras doenças também que são parecidas com a hipertensão pulmonar? Existem muitas doenças que são parecidas, porque causam sintomas parecidos. E o paciente tem muita dificuldade de discernir sobre que tipo de especialista ou que tipo de médico ele vai procurar. Então, o sintoma de cansaço, de falta de ar, ele pode simular uma doença própria do pulmão, por exemplo, o enfisema e a asma, são mais frequentes, né, principalmente dada a poluição e o uso do cigarro, bastante deletério para os pulmões, ou podem também esses sintomas estar associados à doença cardíaca. Muitas doenças cardíacas causam limitação da resistência do paciente aos esforços, né? Doenças de válvulas cardíacas, válvula aórtica, válvula mitral, e a insuficiência cardíaca pode sim causar esses sintomas de falta de ar. Finalmente, na ausência de doença cardíaca, na ausência de doença pulmonar, é possível, então, se pensar no diagnóstico de hipertensão pulmonar. Então, observe que mesmo os médicos, eles não pensam inicialmente nesse diagnóstico. Eles afastam outros diagnósticos até que nós possamos identificar essa doença que é a hipertensão pulmonar. Com isso, vários exames são feitos. Como que é feito até chegar nesse resultado? Paradoxalmente, os exames que se fazem que nós fazemos para identificar esta possibilidade e finalmente fechar esse diagnóstico, não são exames complexos, são exames relativamente simples. Uma radiografia de tórax, um eletrocardiograma e um ecocardiograma são 3 exames que podem nos dar um indício forte de hipertensão pulmonar. Dentre esses 3, o ecocardiograma é capaz de fazer um diagnóstico de certeza quanto à hipertensão pulmonar. Após essa etapa inicial, quer dizer, no qual nós identificamos a hipertensão pulmonar, aí nós vamos buscar as causas de hipertensão pulmonar. Para isso, são necessários, sim, outros exames, como exames laboratoriais específicos, a tomografia e até uma avaliação da pressão pulmonar utilizando o catéter, uma espécie de cateterismo que a gente faz para identificar o grau de hipertensão pulmonar. E como o senhor disse, várias podem ser as causas, né? É verdade, várias podem ser as causas. Você pode ter doenças inflamatórias, infecciosas, pode estar associada também a doenças imunológicas, do sistema imunológico, podem estar relacionadas a doenças cardíacas, então a hipertensão pulmonar secundária a um problema cardiovascular, e também no caso das embolias pulmonares, que podem deixar como consequência uma hipertensão pulmonar até grave, necessitando de uma cirurgia ou até de um transplante de pulmão. Doutor, vamos falar sobre o tratamento, então? O senhor falou aí que pode até solicitar, ser necessária uma cirurgia. Como que funciona o tratamento? Descobrir aí, ainda está na situação leve. Como que é o tratamento? Nos pacientes que têm sintomas leves, habitualmente os tratamentos estão relacionados à modificação de estilo de vida, redução de peso, melhora das condições alimentares, a atividade física é restrita, mas uma atividade física controlada, porque os sintomas, eles surgem a partir dos esforços maiores. Então, a hipertensão pulmonar leve, ela não necessita de um tratamento com remédios ou com operações, com cirurgias, etc. Quando a hipertensão progride, se ela progride, nem sempre ela progride para a hipertensão pulmonar mais grave, então é necessário nós usarmos medicamentos que estão relacionados principalmente à causa do problema da hipertensão pulmonar. E a causa pode ser, por exemplo, uma doença cardíaca. Nesse caso, tratar melhor a doença cardíaca e as suas consequências é o tratamento da hipertensão pulmonar. Nos casos em que a hipertensão pulmonar é primária, ou seja, não tem uma doença cardíaca
que desencadeia hipertensão pulmonar, aí sim é possível nós tratarmos com medicamentos que agem diretamente nos pulmões, que agem diretamente diminuindo a pressão pulmonar. São drogas vasodilatadoras, principalmente, que têm ação dilatadora dessas artérias e veias, reduzindo a resistência à passagem do sangue. Nos casos nos quais a embolia pulmonar foi a causa, ou seja, as artérias pulmonares têm entupimentos totais ou parciais por causa de coágulos que se deslocaram para lá, para dentro dos pulmões, existe uma operação capaz de retirar esses coágulos do pulmão, revertendo a hipertensão pulmonar. E o senhor tinha dito transplante também em alguns casos? Acaba sendo necessário? É possível, sim. Nos casos muito graves, nos quais nós esgotamos as terapêuticas medicamentosas, tanto injetáveis como em forma de comprimidos ou inalações, etc., e afastamos o benefício de uma cirurgia, nos casos de embolia pulmonar, por exemplo, é necessário que se faça, na hipertensão pulmonar grave, aí, com grande restrição, a substituição do órgão, a troca, fazendo aí um transplante pulmonar. Doutor, essa é uma doença que tem cura? É uma doença que, por exemplo, quando você tem uma doença cardíaca associada, levando por consequência a hipertensão pulmonar, se você cura a doença cardíaca, por exemplo, troca uma válvula que está causando congestão nos pulmões, ou você faz um tratamento retirando a isquemia do coração, fazendo a cirurgia de pontes, etc., você reverte a causa, você reverte também o efeito. A hipertensão pulmonar, ela reduz e os níveis de pressão pulmonar podem voltar à normalidade. Portanto, existe cura, sim. Nos casos de embolia pulmonar, nos quais a gente identifica coágulos dentro do pulmão de grande quantidade, em grande volume, restringindo a circulação pulmonar, existe uma cirurgia praticada no Brasil, já de há muito tempo, para a retirada desses coágulos. É possível, retirando esses coágulos, fazer com que a circulação pulmonar volte ao normal. E voltando ao normal, nós temos uma reversão dos níveis de pressão pulmonar e aí tratando de maneira curativa a hipertensão pulmonar. Nos casos onde nós não temos a possibilidade de suprimir a causa, ou seja, desentupir as artérias do pulmão ou curar uma doença cardíaca que esteja causando a hipertensão pulmonar, nós usamos esses medicamentos que têm várias formas de ação, agem em vários mecanismos dentro da circulação pulmonar, mas que, em última análise, tem por objetivo reduzir a pressão dentro das artérias, arteríolas e veias pulmonares. E, doutor, reduzindo essa pressão, dá para ter uma vida normal? Pode-se dizer que é possível? Sim. Se você reduz a pressão a níveis mais baixos, ou até a níveis normais, você volta a ter uma vida normal. Então, vamos por partes. Vamos supor que o indivíduo tem hipertensão moderada. Nesses casos, com os medicamentos, ele, mesmo que não normalize a pressão, ele passa a ter uma hipertensão arterial pulmonar leve, portanto, compatível com uma qualidade de vida boa. Doutor, o senhor falou aí atividade física, e muita gente fala de atividade física aqui no Saúde é Vida. É uma forma de prevenir a hipertensão pulmonar também? Atividade física aliada a uma boa alimentação, juntando tudo, é possível? Para o tratamento da hipertensão pulmonar primária, ou seja, quando o indivíduo já tem traz a carga genética levando a hipertensão pulmonar, ou seja, nós não temos uma causa removível, a atividade física ela pode devolver ao paciente uma qualidade de vida boa, dada que essa atividade física é feita em programa de reabilitação cardiovascular, ou seja, o exercício é adaptado à condição que o indivíduo tem, e não fazer com que ele exercite-se extenuadamente, ou seja, se canse excessivamente, que não vai trazer benefício nenhum a ele. Quando ele é portador de uma doença cardíaca e ela é tratada, é também complementado com atividade física. Então, a atividade física, de um modo geral, ela é sempre benéfica, mas nestes casos, ela tem que ser prescrita conforme
o tamanho do problema, ou seja, a intensidade da hipertensão pulmonar. Doutor, o senhor até disse antes, lá atrás, sobre o paciente começa a sentir os sintomas, mas fica em dúvida qual especialista procurar. Então, se ele começou a sentir os sintomas, vai direto no cardiologista, o que o senhor orienta a pessoa? Paciente que tem cansaço, falta de ar e não tem uma causa facilmente identificada, ou seja, indivíduo um paciente de meia idade que tem o hábito de fumar de longa data, o indivíduo tem uma obesidade mais significativa, se ele tem uma doença cardíaca, ele já sabe quem deve procurar, ou seja, ele já tem dentro dele e no raciocínio lógico o pensamento, bem, se eu estou fumando excessivamente, eu vou procurar um médico especialista em pulmão. Se eu tenho uma doença cardíaca, vou procurar o meu cardiologista para ver se isso não está me causando uma consequência maior. Se eu tenho um sobrepeso, eu vou procurar controlar esse peso. Se eu não conseguir, eu vou procurar ajuda de um médico especialista, nutricionista ou até o gastroenterologista para se pensar num caso de sobrepeso mais intenso ou de obesidade propriamente dita, a reversão cirúrgica desse problema de obesidade. Agora, se o indivíduo é jovem, não tem doença cardíaca alguma, não tem a questão do hábito de fumar, é uma mulher, está na faixa etária inferior a 40 anos, principalmente, porque a hipertensão pulmonar incide um pouco mais nas mulheres que nos homens, aí então ela deve sim procurar o cardiologista, porque pode haver aí a possibilidade de uma hipertensão pulmonar. O diagnóstico pode ser feito tanto pelo cardiologista, no caso nós estamos conversando sobre hipertensão pulmonar, mas e eu casualmente sou cardiologista, mas o pneumologista, um experimentado, um clínico geral, tem condições de apontar essa possibilidade diagnóstica e confirmá-la depois com um especialista, caso seja necessário. E doutor, começou a sentir esses sintomas, esses cansaços, essa fadiga, já deve procurar o médico? Ou as pessoas ainda estão com esse costume de ir deixando para depois, e depois, quando chega no consultório, a doença já evoluiu? Aqui existem duas situações, né? Nós vamos falar em tempos normais e depois em tempos de pandemia, né? Em tempos normais, habitualmente, as pessoas protelam um pouco esse atendimento, esperando que o sintoma venha a se reverter, que desapareça totalmente. Nem sempre isso acontece, né? Então, é aconselhável um sintoma de falta de ar progressivo, principalmente, ou seja, era um esforço maior e agora eu não consigo fazer uma atividade menor, é necessário sim que se procure um atendimento médico. Bem, em tempos de pandemia, isso acrescentou uma dificuldade, vamos chamar assim, maior do paciente de procurar um médico, devido ao receio que ele tem de, ao procurar um hospital, um pronto-socorro, ele se contaminar com o vírus do SARS-CoV-2, o Covid-19. Existe essa preocupação, isso é real, isso retardou muitos atendimentos na cardiologia, aumentou, sim, a chance de o indivíduo ter um mal maior, um infarto em casa, um edema pulmonar, isso tem acontecido na prática e certamente tem impacto também com pacientes que podem ter hipertensão pulmonar e estão protelando seus atendimentos. É importante que a população saiba que a maioria dos hospitais tem duas portas atualmente. Uma porta que dá entrada aos sintomas gripais ou suspeita de SARS-CoV-2 ou Covid-19 e um atendimento específico para pacientes que não têm a possibilidade de um quadro infeccioso, portanto, são atendimentos habitualmente rotineiros e que, por estarem numa outra porta, não estão sujeitos a uma contaminação tão fácil. Alguns sintomas da hipertensão pulmonar podem ser confundidos com a Covid-19, falta de ar, cansaço, por exemplo? A falta de ar e o cansaço, como eu disse anteriormente, são, sim, sintomas comuns a outras doenças, como, por exemplo, a doença cardíaca e a doença respiratória, que é muito comum em nosso meio, o enfisema pulmonar, bronquite asmática e cardiopatias variadas diversas,
que afetam a população brasileira, que vão desde a doença de Chagas até a doença coronária, a isquemia miocárdica, que tem como seu principal complicador o infarto agudo do miocárdio. Nos pacientes diabéticos, especialmente, a doença cardíaca isquêmica, ou seja, a doença das artérias do coração, doença coronária, como eu disse, que tem como seu maior complicador o infarto, podem estar mascaradas pelo diabetes e o paciente ter sintomas apenas de cansaço, de falta de ar. Doutor, de uma maneira geral, para o pessoal de casa, qual que é a orientação que o senhor dá em relação à hipertensão pulmonar? Se você tem um sintoma que sugere hipertensão pulmonar, ou seja, esse cansaço progressivo, essa dificuldade de tolerar esforços físicos, que habitualmente no cotidiano você tolera, e que a partir de determinado momento passa a ter dificuldade de exercê-los, é interessante e necessário que procure orientação médica. Como eu disse habitualmente, no caso da falta de ar, do cansaço, da fadiga, o pneumologista e o cardiologista estão mais habituados a lidar com esse assunto e terão, assim, vamos dizer, uma facilidade maior de obter um diagnóstico e orientá-lo quanto ao tratamento. Então, essa seria uma orientação genérica para quem tem sintomas desse tipo. E para quem tem o diagnóstico de hipertensão pulmonar, aí sim, o pneumologista e o cardiologista estão mais habituados a lidar com esses tratamentos específicos, minimizando aí os sintomas e melhorando a qualidade de vida. Dr. Ricardo Pavanello, ele é cardiologista, esclareceu aí as dúvidas sobre hipertensão pulmonar, um tema pouco falado, mas que afeta aí bastante gente, né, doutor? Obrigada por aceitar nosso convite, por ficar aqui esse tempinho com a gente, batendo esse papo, que com certeza eu acho que foi bem esclarecedor. Eu que agradeço, acho importantíssimo abordar esse tema, assim como outros todos da nossa saúde, mas é importantíssimo abordar um tema que, como você disse, tem sintomas que são permeáveis a várias doenças e que podem fazer com que esse diagnóstico passe desapercebido no início do problema, e quando a gente não faz o diagnóstico no início, nós vamos pecar pela dificuldade do tratamento lá adiante. Doutor, mais uma vez obrigada por participar aqui com a gente. Infelizmente o nosso tempo é curto, com certeza tem muito mais a ser dito sobre hipertensão pulmonar, por isso eu já deixo aqui o convite para o senhor participar mais uma vez do Saúde é Vida. Com certeza, o convite já está aceito, estou à disposição. Então, doutor, ao senhor muito obrigada pela participação, a você de casa também, muito obrigada pela companhia e audiência. Lembrando que você também pode nos ajudar a fazer o Saúde é Vida. É só enviar uma sugestão de tema para esse número que aparece aí no seu vídeo. Manda para a gente, que a gente vai atrás de um especialista para esclarecer todas as dúvidas. O Saúde é Vida fica por aqui, a gente se vê na próxima edição. Tchau!